A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, a parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus estava falando sobre a importância das coisas do reino e é interrompido por uma pessoa que está falando de coisas da terra. Em primeiro lugar, o coração dessa pessoa estava no dinheiro e realmente não estava compreendendo que a vida espiritual vem em primeiro lugar e o dinheiro é uma consequência inevitável, né? Olha só. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vocês, não é? E disse-lhes: acautelai-vos, toma cautela, cuidado, guardai-vos da avareza, o amor ao dinheiro, né? Porque a vida de qualquer não consiste da abundância do que possui. Nossa vida depende de estar apegada em Deus, né, irmãos? Depende do Espírito Santo. O dinheiro é um servo, é um efeito, mas não deve ser um senhor, né? E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas a alma não come, senão as coisas espirituais, né, irmãos? Nossa alma tem sede de Deus. Não adianta você ter tudo isso, né? Se você não está bem com Deus. Porque a prosperidade depois de Deus é bênção, mas antes de Deus pode ser a ruína, a pessoa se apegar ao dinheiro e não se voltar para Deus de coração, né? Porque onde está o teu tesouro está o teu coração. Mas, veja o mas, Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Essa nova vida, uma mente de abundância, transportante, é uma mente que agrada a Deus. Não podemos agradar a Deus na carne, né? Não podemos agradar a Deus semeando na carne. O que vai agradar a Deus é semear no Espírito, porque ali Ele vai dar multiplicação e ainda, não só 100 vezes mais nessa terra, mas também no futuro galardão, vamos reinar com Ele, né? Meus amados preciosos irmãos, aqui nós estamos vendo um homem que ele era obediente ao diabo, a Mamon. Ele estava vivendo para a sua carne, semeando na carne, e ia colher o quê? Corrupção e condenação. Iria morrer e não estaria salvo. Então, ser rico para com Deus agora, porque Deus nos dá nova semente. A nova semente é a palavra de Deus, né? Aleluia, o Espírito Santo nos ajuda, a espada do Espírito, a manejar a palavra de Deus para a glória de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus despediu vazio, famintos, soberbos, e quando Deus diz que não podemos agradar a dois senhores, precisamos aprender a despedir o diabo vazio, né? Ele vem com as suas tentações para ter ali lucro, para ter ali vantagem, e encontra em nós a resistência, né? Ele vai fugir. Antigamente ele conseguia, através da nossa língua, muitos frutos para ele, mas agora vamos despedi-lo vazio. Cada nova tentação, provocação, cada nova prova, nós vamos semear no Espírito, entendeu? Agora o Senhor nos ensina, né, a agir completamente o contrário. Aí que é rico para com Deus. Nós antes semeávamos para o inimigo, via carne. Agora somos chamados a renunciar cada vez mais, se possível 100%, né, meus irmãos? Aleluia! E agora começamos a semear. Antigamente, quando nós éramos atacados, ofendidos, magoados, injustiçados, nós dávamos enorme lucro para o diabo. Semearmos na carne, né? Ódio, fofoca, contenda, inimizade, ira, né? Revanche, desprezo. A gente prejudicava as pessoas, não é? Agora no Espírito a gente sofre calado, perdoa, ora, jejua por essa pessoa, abençoa ela em oculto, torce para que ela se arrependa e seja cheia do Espírito Santo. A gente agora libera aquilo que vai agradar a Deus. Somos ricos para com Deus quando vencemos o bem com o mal.
Ô matemática maravilhosa. Vencemos o bem com o mal? Não. Nós somos ricos para com Deus quando vencemos o mal com o bem, né? Essa é a matemática. Quando nós finalmente aprendemos agora o contrário do que era antes. Antes nós amávamos quem nos amava, odiava quem nos odiava, né? Bíblias que sempre são assim. Agora nós vamos vencer o quê? O mal com o bem. Como que isso funciona, queridos? Pela palavra que vai nos ensinando, está tudo ali. Como reagir diante das injustiças, como renunciar à avareza, né? E ser generoso. Como renunciar à preocupação, à ansiedade pelo dia de amanhã e trocar isso por um novo hábito, né? Adorar a Deus, ser generoso, repartir o pouco para Deus multiplicar. Amados, quem é fiel no pouco, no muito Deus colocará. Então, enquanto o avarento está sendo egoísta, o sábio está sendo generoso. E Deus multiplicando, né? Então veja a generosidade do bem vencendo o mal, no sentido de relacionamentos tensos ou injustos. O bem vencendo significa que você é rico para com Deus. Se você consegue vencer a injustiça, a maldade, o ódio, a carnalidade dos outros, se você consegue vencer com amor, perdão, jejum, oração, significa que você é rico para com Deus. Agora, se você cai diante do ímpio, né, como a Bíblia fala que o justo que cai diante do ímpio é como água poluída. Então você está ali numa boa, de repente o ímpio consegue colocar mágoa em você, ódio em você, raiva em você, ira em você. Você foi contaminado. O mal dele entrou em você, é como a água entrando no barquinho e afundando, né? Então se a maldade do outro lá conseguiu gerar em você ódio, mal, o mal dele venceu. Agora o Espírito Santo está em nós para que nós venhamos vencer o mal com o bem, como? Que nós estamos mais preparados para perdoar, né? Para abençoar. Então retribuindo todo o mal com o bem. Isto no sentido também, quando somos atacados com avareza, preocupação, ansiedade, né? Dúvida. E nós vamos agora adorar a Deus e ser generosos. Crer na abundância prometida pelo Senhor. De 2 Coríntios 9:8, que Ele nos dará sempre, de forma transbordante, né? Para toda boa obra, em tudo. O que você está vendo, queridos e amados irmãos, é que este homem que estava conselheiro de forma egoísta, ele estava vivendo de uma forma insensata, sem sabedoria. Mas nós vamos fazer o contrário dele. Ao invés de sermos loucos, vamos ser sábios. E despedir vazio, faminto, envergonhado o inimigo. Antes o inimigo nos convidava para a prostituição, para a impureza, pornografia. Nós atendíamos, né? Nós atendíamos e dizíamos até obrigado a ele, né? A oportunidade parecia o dia de sorte. Consegui pegar aquela, ou consegui fazer isto, eu consegui, né? Enganar aquela pessoa. Então, a gente estava na mão do inimigo. A gente fazia comércio com o diabo, né? A gente aceitava os seus pratos de lentilha, os quais davam legalidade para ele nos cegar, adoecer, escravizar e nos levar para o inferno, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então ele dava o pecado, criava situações e nos ajudava, entre aspas, a pecar, para que a gente viéssemos depois, né? Muito tarde, lá do lado de lá, descobri que aquele prazer profano custou a eternidade na alma nos tormentos eternos. Então, é um grande engano. A impureza, a sensualidade, a vaidade, o orgulho, né? A carnalidade, a preguiça, a gula. Essas coisas são obras da carne, os que tais fazem não herdarão o reino dos céus. Então agora despedir vazio, faminto, o diabo, é que ele não tem mais o nosso corpo no catálogo dele. Antigamente ele vinha, convidava, a gente ia, ou a gente convidava alguém para pecar, ou alguém convidava a gente para pecar, né? Hoje não, né? Por quê? Porque o Espírito Santo nos ensina a renunciar com alegria, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Para nós é muito mais alegria em estar puros pelo sangue do que pelo prazer da impureza e imoralidade, né? Portanto, quando somos tentados, a Bíblia diz, aquele que olha e já deseja, já adulterou? Já pedimos perdão no olhar, né, meus irmãos? E nem cogitamos chegar ao ato em si, de jeito nenhum. E quando pecamos por olhar, por pensamento, vem a revanche do Senhor. Hoje nós somos regadores.
Hoje nós não somos mais tóxicos, né? Hoje nós somos, vamos dizer assim, como crianças, né? Inocentes nesse sentido. Como que se diz? Nós não somos perigosos, nós somos inofensivos, né? Vendo as irmãs mais novas como filhas, as de mesma idade como irmãs e as mais velhas como mães. Ou no caso de pessoas que têm problemas sexuais, vendo a todos como corpo do templo do Espírito Santo. Porque você veja bem, quando você pega uma pessoa do mundo lá, aquele corpo Jesus comprou. Jesus com seu sangue comprou a todos. Entre você e aquele corpo está Jesus, né? Então quando você toca no corpo de um ímpio, seja de forma homossexual ou heterossexual, você está fazendo algo abominável, Senhor. Por quê? Porque o corpo do solteiro pertence ao Senhor. E se aquela pessoa for santa, for de Deus, você está tocando no templo do Espírito também. Então o ímpio é um provável templo do Espírito Santo. Deus está trabalhando para que o ímpio receba o Espírito. Não podemos trabalhar contra o Espírito e colocar imundícia onde Deus queria colocar o Espírito Santo. Então isso é ser rico para com Deus, que as pessoas recebam o Espírito Santo. É você multiplicar o Espírito Santo na vida das pessoas. Não é ser rico para com Deus, colocar demônio nas pessoas. Não é você contaminar as pessoas. Então você veja que aí está algo tremendo, que você, se tiver um pensamento impuro, você agora tem armas de ataque e de defesa. Como armas de defesa, Senhor, perdoa, cobre com o teu sangue esse pensamento. Senhor, antigamente eu faria mal a essa pessoa, mas agora eu quero que o Senhor vá lá, purifica essa pessoa, abençoa essa pessoa. Então agora a revanche é tremenda. Olha como Deus deu em dobro pelos nossos pecados. Antigamente nós pecávamos. Hoje, se formos tentados a pecar, além de nós pedirmos perdão e se cobrir com sangue, nós ainda oramos pelaquela pessoa para que ela seja cheia do Espírito Santo, protegida da impureza, que ela seja guardada, que ela seja fortalecida. Então a gente joga a luz para cima das pessoas. Além de nós não contaminá-las, nós ainda a purificamos em oração. Não que vamos substituir o livre-arbítrio dela, né? Eu digo, purificamos no sentido de desejar isto, né? Amar de coração a alma da pessoa. Você pode ver lá em Jó 22:30, que até aqueles que não merecem serão purificados pela pureza de sua mão, né? Então o que você vê aí é tão tremendo, meus amados, pensa nisso. Você jogando luz para cima das pessoas que antigamente você jogava trevas, né? Com impurezas, paixões, malícias, né? Cobiças, competições, né? Todo sentimento ruim. Agora somos nutritivos. Então a gente deixa as pessoas que passam pela gente mais puro do que antes que elas passassem. Ou seja, nós fazemos bem às pessoas que se aproximam de nós. Para cima delas prosperidade, cura, libertação, coisas boas, né? Paulo escrevendo, eu quero despertar em vocês pensamentos puros. Então veja que coisa boa. O toque das nossas mãos que antes era impuro, que era com a intenção maliciosa, hoje é para transferir o Espírito Santo, cura, prosperidade. Quer dizer, nós éramos um canal do diabo, hoje somos ricos para com Deus, canal de bênção. E uma pessoa assim, irmão, que é puro de coração, limpo de mão, você pode ter certeza, ele vai crescer em força, ele vai ter revelação. E ele vai chegar ao domínio financeiro. Ele vai chegar ao domínio com certeza. Porque nada está impedindo, numa brecha. Nada está impedindo ele de crescer. Aquilo que o cegava, que o amarrava, não tem mais como. Porque ele tem uma mentalidade de abundância. Ou seja, ele vive para dar amor, bondade, pureza, cura. Vive para dar o Espírito Santo para as pessoas. Quer dizer, está semeando, é claro que vai ter uma multiplicação excelente. Então nós antes que éramos tóxicos, espinheiros, né? Hoje nós somos uma árvore frutífera. Aquele que vem a nós recebe algo de Deus, não da nossa carne. Nossa vida está escondida em Deus. A obra da nossa carne já cessou. Agora somos chamados para a obra viva do Espírito, o fruto do Espírito. E é uma coisa tremenda, meus amados preciosos irmãos, é uma coisa linda mesmo, é ver agora que nós temos essa condição, não só de conter a carne, mas liberar o Espírito. Por exemplo, se nós ficarmos chateados com alguém, nós podemos renunciar isto, né? Despedir vazio, faminto o soberbo. Aquilo que o inimigo tinha como alimento, fermentando, não tem mais. Então nós aprendemos a levar cativo todo pensamento a Cristo,
E agora, abortamos esses pensamentos, sentimentos e desejos e liberamos o fruto do Espírito que vai germinar e frutificar. Agora temos uma condição de escolher a semente que vai fazer bem a nós e às pessoas à nossa volta. Então somos como família de Deus, parecidos com Jesus. Jesus jamais faria o mal para o seu semelhante, né? Jesus vivia fazendo o bem, Atos 10:38. Portanto, esse envolvimento em ser inofensivo, mesmo no pensamento, ser inofensivo e não pensar o mal com aquele que está ao nosso lado, sabe? Não fazer o mal nem no pensamento, sabe? A ninguém. E estar intercedendo, orando, jejuando para que eles se deem bem. Isto só é possível aquele que está cheio do Espírito Santo. Ninguém pensa dessa maneira, meus irmãos. Você nunca vai ver uma pessoa em lugar nenhum que ele está com essa mentalidade bíblica, com essa prática, com alegria para a glória de Deus, se ele não nasceu de Deus. Porque isto é estranho, é loucura. O ser humano ele é altamente vingativo, egoísta, né? Hedonista, impuro, tudo que parece com o inimigo, né? Agora, resgatar e amar-se nesse domínio, ser rico para com Deus, essa mentalidade de abundância é uma semeadura que vai ter uma colheita. Meus irmãos, pode ter certeza que essa palavra não é cobrança de comportamento, mas é milagre. Pode ter certeza que quando você está ouvindo essa palavra, você está sendo transformado naquilo que você está ouvindo. A palavra de Deus ela é milagrosa, irmãos, ela é espírito vivificante. Pode ter certeza que através dessa série você vai começar a semear palavras diferentes, pensamentos diferentes, não é? A renunciar mais rápido, né? E destruir, despedir vazio o diabo, hein? O diabo que tinha tanto lucro com as tuas palavras, o diabo que tinha tanto lucro com a tua carne, agora ele não tem mais alimento. Alimente-me com teu ódio, você não alimenta. Alimente-me com a tua malícia. Preste o teu corpo para eu fazê-lo instrumentos de impureza. Não. Teus olhos para a malícia, para a maldade. Não. Entende? Olha só que coisa tremenda, irmãos. Agora os nossos corpos, né, são instrumentos para o bem. Para pôr a mão sobre os enfermos, expulsar demônios, para visitar o órfão, a viúva, para distribuir pão, né? Oh, aleluia! Agora, meus irmãos, isto é que é vida abundante. Eu fico tão feliz, isso que é comer o melhor dessa terra. Irmãos, uma pessoa que intrinsecamente boa e fiel. Lá dentro, irmãos, recebemos tudo que diz respeito à vida e à piedade. Lá dentro nós queremos o bem até dos nossos inimigos. Como é que pode uma coisa dessa? Nós queremos proteger as pessoas ao invés de explorá-las. Nós queremos ajudar as pessoas ao invés de competir com elas. Nós renunciamos qualquer pensamento, sentimento vergonhoso. Meu Deus! Como pode chegar uma pessoa a este ponto de metanoia? Isso realmente mostra que o processo começou e que você é nascido de Deus. Porque a religião não produz isto, irmãos, de forma prática, com alegria, não. Pode até falar, pregar, mas viver isso aqui, irmãos, com alegria, com humildade para a glória de Deus, é o maior milagre. É tremendo isto. Olha, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está comigo nessa série sensacional. Nós vamos ser trasladados através dessa série e vamos começar a prosperar em tudo que fazemos. O Salmo 1 diz que tudo que fizer prosperará, porque estamos com sementes boas. Saindo daquela safra, daquela semeadura, né, de mal, e começando agora a semear coisas boas. É claro, meus irmãos, que o cenário muda. Se você muda a semente, vai começar a nascer um pomar onde só tinha espinheiros, não é? Então você está construindo o teu futuro. Você está mudando tudo através do coração. Coração, boca, atitude, semeadura, perseverança, para a glória de Deus e Deus dando crescimento. Meus irmãos, temos tudo para sermos abençoados e canal de bênção. Assim como Deus falou com Abraão, eu te abençoarei e você será uma bênção, as nações serão abençoadas através de você. Coisa linda, meus irmãos, é o que nós estamos desbravando. Estamos entrando na verdadeira religião das boas obras, a verdadeira religião que é aquela que o Senhor Jesus nos salvou para recebermos graça e sermos fiéis.
o povo vai ver a glória de Deus em nome